A paz de Deus a todos, meus irmãos, minhas irmãs, ao qual nós estamos aqui nesse momento, que o Senhor tem nos proporcionado, mas esta noite, amém, de nós estarmos meditando a palavra do Senhor, glórias a Deus, louvado seja o nome santo do Senhor. É uma alegria, mais uma vez, nós darmos continuidade naquilo que o Senhor tem colocado em nossos corações. Meu irmão, minha irmã, que estão agora, que vão assistir esse vídeo, nesse canal ao qual o Senhor tem colocado em nossos corações, tudo se fez novo, glórias a Deus, para que a sua vida, algo o Senhor venha criar de novo, amém? Nos seus corações, meus irmãos e minhas irmãs. Agora nós vamos dar continuidade naquilo que o Senhor tem meditado no nosso coração, colocado no nosso coração, nós estávamos meditando sobre Romanos, capítulo 7, nós lemos o capítulo 8, do 1 ao 11, e nós voltamos um pouquinho e começamos a voltar ali, que é a mesma a linhagem da palavra do capítulo 7, do versículo 7 ao 25, amém? Nós estamos lendo aqui para ganhar tempo, à medida que nós estivermos lendo os versículos, assim o Senhor vem assim achando graça para que Ele venha falar em nossos corações, amém? Agora são 19 horas e 52 minutos, amém? Começamos um pouco mais tarde. Essa manhã foi uma manhã, uma tarde muito corrida, muito difícil, né? Muito difícil, porque agora há pouco eu acabei de chegar da cidade e, como se diz, né, nós estamos levando essa mensagem que o Senhor colocou em nossos corações sobre a obra da carne é morte e o fruto do Espírito é vida, sobre esta luta que a carne milita contra o Espírito, há esta guerra, né, irmão? Então hoje mesmo eu passei por uma guerra nessa tarde, antes de chegarmos em casa, eu e minha esposa, no trânsito. Muitas vezes a gente fica nervoso, mas nós temos que segurar, nós temos que ter domínio, nos controlar, amém, irmão? Mas é por isso, irmão, que nós estamos aqui meditando a palavra. Então, como eu posso já adiantando, nós não estamos livres também das tentações, não estamos livres também dos momentos difíceis da nossa vida, dessa guerra que nós temos que travar, irmão. Contra o espírito, contra a carne. Continuamente nós travamos essa guerra. Hoje mesmo eu estava passando por isso, irmão. O espírito contra a carne, amém? Uma experiência que agora eu coloco para vocês, assim como o apóstolo Paulo também está passando essa experiência dele, que no passado ele era um homem, né? A qual nós estamos falando, e hoje ele é um homem velho, né? Que se corrompe com o desejo ali do mundo, como se diz o homem, como diz lá, o homem que corrompe com desejo enganoso, completamente apodrecidos, né? O velho homem, sujeito à carne. Agora, o Senhor Jesus falou, o apóstolo Paulo fala, despides do velho homem que se corrompe com desejo enganoso, fazendo a vontade da carne, e nos revestimos do novo homem, criado em santidade, justiça e proveniente da verdade. É por isso que nós estamos aqui nesta noite, irmão. Então vamos ler aqui um pedacinho aqui, que ele fala aqui que nós já acabamos de ler, mas vamos ler aqui pela ajuda de Deus e a guia do Espírito Santo, amém? Romanos capítulo 7, versículo 23. Mas vejo nos meus membros outra lei que, guerreando contra a lei da minha mente, me faz prisioneiro da lei do pecado, que está nos meus membros. Desventurado o homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? Versículo 25. Graças a Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor, de maneira que eu, em mim mesmo, com a mente, sou escravo da lei do pecado, mas segundo a carne, com a mente sou escravo da lei de Deus, mas segundo a carne, da lei do pecado. É o que nós passamos, é o que eu passei hoje, irmão. Muitas vezes nós somos escravos da lei de Cristo, nós somos servos do Senhor, servimos a Ele agora, irmão. Ele é o nosso Senhor, Ele que é o nosso Senhor, Ele nos comprou com alto preço no seu sangue na cruz do Calvário, né, irmão? Então Ele é o nosso Senhor, Ele é o nosso senhorio. Então, irmão, nós sermos escravo dEle, no sentido de nós seguirmos a Ele, entregarmos a vida para Ele, no sentido que a nossa vida agora pertence a Ele, Ele comprou e pagou um alto preço pelo seu sangue, irmão.
Ele nos comprou, glórias a Deus, nesse sentido, irmão, pelo seu amor. Então, irmão, graças a Deus. Mas segundo a carne, a lei do pecado, irmão. Esta mesma carne que geme, irmão. Essa mesma carne, hoje eu passei aflição, irmão. Então esta é a luta. E nós vamos estar aqui agora falando, irmão. Glórias a Deus. Vamos agradecer esse momento que foi muito difícil antes de entrarmos aqui na meditação da palavra do Senhor. Amém? Feche os olhos e curva a cabeça. Senhor, o nosso Deus e Altíssimo Pai, que habita na eternidade, que habita em nossos corações, ó Pai, cujo nome é santo, e habita no santo do santo, Pai. Bendito é teu nome, graças te damos a ti, Pai. Em nome de teu Filho amado, Senhor e Salvador Jesus, entramos em tua presença, Pai. Graças te damos a ti, por nós temos um Deus maravilhoso, que nos elegesse desde o princípio para a salvação, santificação do Espírito e fé da verdade, a qual nós estamos retente e fiel à tua palavra, Pai, e guardamos em nosso coração para não pecar. Nós queremos nesta noite, Pai, em conhecer a tua graça, conhecer, aleluia, o teu pensamento, o sentimento, que o teu sentimento seja o mesmo que o nosso, Pai. Venha nesta noite derramar a porção do teu amor sobre os nossos corações, desde as plantas dos pés até o alto da cabeça, porque nós queremos sentir a tua presença. Ó meu Deus, meu Pai amado, abraça-nos, Senhor, nesta noite, Pai. Aleluia, tu és o alfa e o ômega, o princípio e o fim, aquele que quer e que advir dos 7 espíritos que estão diante do teu trono, e da parte do nosso Senhor Jesus Cristo, a fiel testemunha, o príncipe do rei dos mortos, e aquele em que seu sangue nos lavou de todos os nossos pecados, Pai. E nesta noite queremos ser lavado, santificado, Pai, adornado pela graça do teu Espírito Santo. Perdoa os nossos pecados e as nossas ofensas, os nossos maus pensamentos, os nossos maus desígnios, Pai. Amado Deus, coloca-nos coração puro, Pai, diante da tua presença, com um sentimento sincero, com uma fé verdadeira e genuína, Pai amado, nesta noite. Toma o nosso ser por inteiro, Pai, desde as plantas dos pés até alto da cabeça, porque nós queremos, ó Pai, ter o conhecimento, Pai. Nós ansiamos, o nosso espírito anseia por ti, Pai, a conhecer a tua palavra, Pai. Nós não queremos ficar no primeiro rudimento, nós queremos adquirir maturidade espiritual, crescimento espiritual. Nós queremos, ó Pai, crescer, Pai, em sabedoria, Pai. Aleluia, para que a carne não venha tomar a nossa vida, Pai, para não fazermos a vontade da carne, Pai. E que nesta noite, Pai, a cada filho nesse canal, tudo se fez novo, que vai ouvir este vídeo, toca sobre a vida de cada um deles, à medida que eles vêm meditando na tua palavra, aquilo que o Senhor vem falando nos corações dele, Pai, a respeito dessa luta da carne contra o espírito contra a carne, esta guerra, Pai, que possamos entender a vencer todas essas guerras, porque o Senhor é o que está general, que está na frente e nos faz vencer todas as batalhas, ó Pai. E nesta noite, Pai, ensina-nos, Senhor, aleluia, abençoa a minha vida, a vida da minha esposa, os teus filhos que aqui agora estão meditando, Pai, a tua palavra, em o nome do Senhor Jesus, Pai. Venha nos libertar, Pai, pela tua misericórdia infinita, Pai. E aquilo que quer tirar nossa comunhão, Pai, toda ansiedade, preocupação, solicitude da vida, tudo aquilo que quer bloquear nossa mente, impedir que os nossos pensamentos venham a pensar aquilo ao qual o Espírito Santo vem fazer com que nós venhamos pensar, ó Pai, aleluia, que tudo aquilo que quer roubar nosso pensamento, bloquear nossa mente, em nome de Jesus saia, por 7 caminhos, em nome de Jesus, e que somente o teu doce a presença do teu doce Espírito Santo venha prevalecer sobre os nossos corações, ó Pai, em nome de Jesus. E assim nós agradecemos, ó Pai, em nome de teu Filho amado, bendito Jesus, que vive e reina eternamente. Amém. Irmão, minha irmã, nós estamos aqui então nós entendemos que o apóstolo Paulo considerava tudo aquilo, quanto mais ele buscava a palavra do Senhor já, ele conhecia o Senhor, irmão. Agora ele teve uma vida transformada, que aqui mesmo nesse versículo ele fala, irmão. Mas aleluia, vejo nos meus membros uma lei que guerreando contra a lei da minha mente, a lei do meu pecado, a lei do pecado quer nos dominar nossa mente, irmão. Aleluia, ela quer nos deturpar, não quer desviar, nos separar da presença de Deus, mas nós temos que estar em firme com a mente de Cristo, né, irmão? Ele fala que nós temos que
glórias a Deus, porque eu sou escravo agora da lei de Deus, glórias a Deus, mas aquela lei que guerreia contra a minha mente, aleluia, o pecado na minha carne, aleluia, quer tentar quero ficar prisioneiro, quer me acorrentar, os meus membros, né? O apóstolo Paulo fala, mas graças a Deus por Jesus Cristo nosso Senhor, de maneira que em mim mesmo, com a mente, sou escravo da lei de Deus, mas segundo a carne, da lei do pecado. Irmão, ele sabe que a vida de Deus, a vida dele está na mão do Senhor agora, irmão. Ele sabe que Deus, ele vai dar força para nós vencermos todas as tentações da carne. Glórias a Deus. Então, irmão, nós falamos muito sobre isso, irmão. Glórias a Deus. E a única resposta agora para a condição miserável do apóstolo Paulo, que é Jesus Cristo, ele que se torna possível ao homem cumprir toda a vontade de Deus, nos conduzindo à esperança e à salvação. Nós falamos muito sobre isso aqui, né, irmão? Então, nós entendemos agora, então, que o homem enfrenta um conflito entre o espírito e contra a carne. Lembra o apóstolo Paulo? Talvez eu acredito, irmão, que o apóstolo Paulo, talvez, nos momentos dele, a qual ele talvez voltasse para o seu lar, para a sua casa, ele como soldado, né, de alto escalão, general, de alta patente, irmão, conhecedor da palavra de Deus, conhecedor ele foi ensinado aos pés de Gamaliel, ele era um homem doutor da lei, nós podemos falar, ele conhecia bem a lei, glórias, né, era até representante do Sinédrio, podemos dizer assim, irmão, aleluia, mas ele era fariseu, irmão. Então ele era um homem religioso. Então, irmão, aquela vida que ele levava, acredito eu, que não preenchia aquilo que precisava preencher, o vazio que preenchia dentro do coração do apóstolo Paulo. Não preenchia. Talvez muitas vezes, irmão, com toda aquela patente, com toda aquela... com todo aquele respeito, né, pelo povo, com toda aquela autoridade, irmão, glórias a Deus, ele se achando justo, talvez ele chegasse dentro da sua casa, pendurasse a tua túnica, e ali muitas vezes ele ficava ali meditando, muitas vezes até triste, cabisbaixo, né, irmão, muitas vezes triste de algo que talvez havia dentro do coração dele que precisava mudar, mas ele não conhecia como mudar, ele não tinha resposta para o que estava acontecendo dentro do interior dele, irmão, porquanto ainda ele não tinha encontrado, não teve aquele encontro com o Senhor Jesus, a qual ele teve em Damasco. Eu estou dizendo antes disso, irmão, talvez a alma dele estivesse vazia, glórias a Deus, né, glórias, um sentimento vazio, mas ele não sabia o que, irmão. Ele não sabia o que, porque precisava de ver uma transformação pelo poder e a graça do Espírito Santo, irmão. Um nascimento de dentro para fora, irmão. Amém, glória. Não carnal, mas do interior, irmão. Talvez isso precisava mudar a vida do apóstolo Paulo. Eu acredito, né, irmão? Então, sabemos que agora ele sabe, irmão, que aquilo que perturbava ele, a natureza pecaminosa, ele sabe que aquilo que agora, que luta contra a mente dele, que é a lei do pecado, que vem guerrear, que ele vem fazer afastar diante da presença de Deus. E se ele não buscar, não entregar a sua vida para o Espírito Santo, ser guiado pelo Espírito Santo, então ele vai cair, ele vai ser um derrotado, irmão, né, irmão? Ele vai ser sempre escravo do pecado, a ponto de até ser destruído, irmão. Glórias a Deus, mas o Senhor está aqui, né, irmão? O Senhor está aqui, está na tua vida, irmão, para transformar as nossas vidas. Nós falamos muito. Então ele já entendeu, ele compreendeu, e agora ele passa para os irmãos ali de Corinto, para que vocês não venham viver da maneira que vocês vivem, não, na legalidade, na cerimônia, como religioso, né, como achando que é justo, não. Ele fala agora, não, graças ao Senhor Jesus Cristo, que me libertou, porquanto nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Então, o apóstolo Paulo veio pregando, irmão, né? Fazendo com que eles venham compreender também que aquele pecado que vem aprisionar a alma, a carne dele, satisfazer a carne dele, porquanto ele não compreendia essa natureza pecaminosa, né, irmão? Então ele passou a entender que ele era um homem miserável, pecador. Então ele tenta passar dessa mesma forma, irmão. Nós já falamos muito. E quem quiser estar acompanhando, pode estar acompanhando lá na meditação do capítulo 4, que nós já estávamos falando sobre isso, né, irmão? No canal, no YouTube, Jackson Antônio Alves, então você vai estar acompanhando ali
aquilo que o Senhor já tem colocado em nossos corações. Então, nós sabemos que nós enfrentamos essa grande luta, irmão. O homem enfrenta um conflito entre o espírito e a carne. Nós falamos ali naquele momento, na parte 4 que o Senhor tem preparado, do homem natural, do homem espiritual e do homem carnal, né? Nós havíamos falado, né, irmão? É só acompanhar ali na medição da parte 4. Né? E um dos piores é o homem carnal, né, irmão? O crente carnal, né? Louvado seja o nome santo que nós explicamos, irmão. Então, a alma é o equilíbrio entre o corpo e o espírito, né? É a parte intermediária entre o ser natural e o ser espiritual. A alma, porque o homem, lembra que nós falamos desde o início que Deus fez o homem, é espírito que possui uma alma e que essa alma habita no corpo. Eles são tríono, inseparáveis, ligados um com o outro. Não pode ser, um não pode viver separado do outro, irmão. Então, quando nós beliscamos a nossa carne, sentimos o nosso sentimento, a nossa alma, ela é ligada. Assim, o espírito, porque Deus ele fez o homem espírito, lembra? Desde o início, ele soprou o fôlego de vida ou fez a alma vivente, irmão, e o homem se tornou espiritual. Glórias a Deus. Falamos muito, e quando o nosso espírito está abatido, é que acontece coisas na dimensão espiritual, lembra? Talvez muitas vezes você está abatido, triste, cabisbaixo, angustiado, mas você não sabe o que você está enfrentando, irmão, porque isso aí é invisível, estão nas coisas, na dimensão espiritual, irmão, que nós falamos que está além das nossas forças físicas, irmão. Lembra? A batalha para o nosso espírito fica mais intensa quando erramos cada desvio de percurso nosso, né? Contribuir para que o nosso espírito fique sem forças para guiar automaticamente o domínio do mal, que tenta nos destruir, ganha ainda mais força e mais munição. Consequentemente, sentimos a reação no exterior, ou melhor, no corpo, que são desânimo, fraqueza, indisposição para lutar, perde-se o sentido da vida. Tudo parece ser muito mais difícil e eu não consigo, não é isso, irmão? Por quê? Porque é algo que nós não sabemos enfrentar, é algo no reino, na dimensão espiritual, irmão. Por isso que o homem ele tem que se tornar espiritual, irmão. Se tornar espiritual para que ele possa enfrentar todas as coisas que vêm de encontro à alma dele, irmão, que abate ele, irmão. Glórias a Deus. Então, ele não sabendo enfrentar, irmão, ele se torna como um homem carnal, então ele não compreende muitas vezes o que está dentro, o que ele está sentindo, irmão. Muitas vezes os problemas, as diversidades, ele não compreende, irmão. Então nós sentimos que é algo que precisa fazer. Muitas vezes ele vai no médico, tem uma enfermidade, não estou dizendo tudo, irmão. Às vezes são enfermidades também físicas, do corpo físico, mas muitas vezes, é um exemplo que eu estou dando, muitas vezes você não vai no médico, você tem uma dor de cabeça, uma enfermidade qualquer, e você faz todo tipo de exame e você não tem resposta, você não encontra, irmão. Então, não estou dizendo que, estou falando de uma enfermidade muitas vezes espiritual, irmão, na nossa alma, que precisa ser curado. E consequentemente, quando nós curamos essa enfermidade, irmão, espiritual, também o nosso corpo, irmão, vai refletir no nosso corpo também. Também o nosso corpo vai se tornar bem, irmão. Eu não estou dizendo física, né? Porque o nosso corpo também tem as limitações físicas, a enfermidade da carne. Mas eu estou dizendo quando é algo espiritual, irmão. Então, o nosso fica sem força para guerrear, automaticamente o domínio do mal que tenta nos destruir ganha ainda mais força, mais munição, consequentemente sentimos a reação no exterior, ou melhor, no corpo, que são desânimo, fraqueza, tudo isso que eu falei. Quantas vezes temos plena convicção que não estamos bem? Parece ter acontecido alguma coisa, mas não entendemos acontece alguma coisa, mas não entendemos o que. É como se o nosso ser, nossa alma quisesse nos dizer algo, mas não conseguimos entender. É como que se estivéssemos pedindo socorro, mas não temos resposta, pois sabemos que algo não está normal. No entanto, não temos explicação para o motivo de tantas guerras e de tanto sofrimento, angústia, tristeza na alma. Tentamos até falar e se expressar, mas corremos o risco de sermos, aos olhos dos outros, né, do mundo, nécio, louco, né, irmão? Aos olhos da matéria, de outras pessoas, louco, né? Porque não temos como expressar o que há conosco, irmão. Então acontece isso, irmão. E tentemos procurar refúgio, ajuda das coisas desse mundo secular, sem obter o verdadeiro sentido que deveríamos ter, irmão. Lembra? Que deveríamos ter. Pois não temos resposta. É o que acontece em nossa vida, irmão.
não é? Parece que alguma coisa está acontecendo, mas não conseguimos entender o que está acontecendo. Quantas vezes, muitas vezes, quando eu não conhecia as coisas concernentes do Senhor Jesus, irmão, muitas vezes batia uma tristeza lá na minha alma, lá no íntimo da minha alma, mas eu não sabia, era uma tristeza, mas eu acredito que era uma tristeza não das coisas do mundo, irmão, mas era uma tristeza segundo Deus, irmão, porque a tristeza segundo Deus, ela nos leva ao arrependimento, irmão. Então, muitas vezes uma tristeza lá no íntimo, mas eu não conseguia entender, irmão, essa tristeza, não conseguia falar. E muitas vezes é isso, irmão. Era porque eu não conhecia essa dimensão espiritual, irmão. Eu passei a conhecer quando nós nos tornamos homens espirituais, regenerado, transformado e renovado pela graça do Espírito Santo de Deus, amém, irmão? Aquilo que nós havíamos falado, amém? Então não temos sentido e deveríamos e tentamos procurar refúgio em tudo quanto é as coisas deste mundo, né, irmão? Mas não conseguimos ter resposta para as nossas vidas, porque as coisas que precisamos muitas vezes, irmão, não são as coisas desse mundo, irmão. São coisas lá do céu, lá do alto, são coisas espirituais e muitas vezes não encontramos aqui de forma alguma, irmão. E por isso que muitas vezes nós ficamos dessa forma, irmão, sem respostas para a nossa vida, irmão. Talvez o apóstolo Paulo não tinha resposta para a vida dele, irmão. Talvez o momento que ele vivia de tristeza, de angústia, né, irmão? E com tudo aquilo que ele, com toda aquele entendimento que ele tinha da maneira dele, né, irmão? Com toda aquela posição que ele tinha, né, irmão? Mas ele não entendia. Pois não temos respostas que deveríamos ter. Temos certeza, consciência que dentro de nós existe algo que precisa ser mudado. Mas o que? E como fazer? São perguntas que nós mesmos nos fazemos todos os dias, irmão, e que as respostas em si pedem outras dimensões, irmão. Não encontramos, amém? Porque isso acontece. Porque o próprio Espírito do homem anseia pelo Espírito de Deus, irmão. Anseia. É igual o exemplo do apóstolo, o meu exemplo. Muitas vezes eu queria, quando alguma coisa que abatia a minha alma, ficava triste, até mesmo enfermidade da carne, irmão. Você percebe, meu irmão, minha irmã, que muitas vezes isso faz com que a gente pense em Deus, quer ficar mais próximos do Senhor, que queremos entender, queremos ficar mais próximos do Senhor, do nosso Deus, mesmo não conhecendo, mesmo não entendendo o propósito de Deus no nosso coração, mas nós queremos ficar mais próximo de Deus. Muitas vezes aconteceu comigo, sem eu saber ainda, sem eu ter essa obra ainda, essa transformação na minha vida, irmão. E acontece muitas vezes com nós, irmão, todos os dias, e as respostas em si pedem outras dimensões. Por quê? Porque o Espírito do homem anseia pelo Espírito de Deus. É natural o homem começar a fazer perguntas existenciais, irmão, não é? Quem realmente sou? Né? De onde eu vim? O que estou fazendo aqui? Para onde eu vou? Então são perguntas assim, irmão, que o homem quer encontrar e obter respostas. Custe o que custar, mas ele não há respostas completas na vida dele e satisfatória para a sua vida, mas ele não encontra, ele não consegue, irmão, né? Para a sua vida ele não encontra, fica decepcionado e muitas vezes frustrado, irmão. E aí começa a procurar, começa a andar em tudo quanto é direção, né, irmão? Em direção para ver se encontra e não encontra, irmão. Glórias a Deus, louvado seja o nome santo. Você, meu irmão e minha irmã, você fica sabendo que as respostas completas e satisfatórias para a sua vida está aos pés do nosso Senhor Jesus. Amém, irmão? Aleluia. Então, Ele quer transformar a sua vida, irmão. E com isso passamos a viver mais intensamente o quê? Satisfazendo aleatoriamente os desejos da nossa carne, irmão. Né? Momentâneo, da nossa carne, ou melhor, fazendo tudo o que nos dá prazer momentâneo. Acontece algo que não vemos, mas que nos lança em profunda tristeza e amargura. Parece que a nossa alma se perde em nosso vazio. Porém, a reação ainda é pior quando a nossa carne ganha mais substâncias e fica em êxtase, né? Alimentada pelo pecado, irmão. Prazeroso, né, irmão? Então, acontece isso, é melhor. Tudo que nos dá prazer, nós queremos agora, então, fazer das coisas prazerosas, momentâneas dessa vida, irmão. E cada vez mais, irmão, isso é momentâneo, é passageiro, essa alegria, e ela acaba, irmão, ali, porque ela é passageira, e de repente ali você enquanto a sua carne está satisfazendo o prazer da sua carne, tá tudo bem, tudo é alegria, né, irmão? Mas quando
acaba o prazer da carne, então você fica triste, angustiado, abatido. Acontece na nossa vida, irmão. E sendo que a alegria que o Senhor tem para a nossa vida, a verdadeira alegria, ela permanece para a vida eterna, ela permanece para sempre, irmão. Amém? Acontece isso, irmão, quando nós estamos fazendo a vontade da carne, quando nós não conhecemos o propósito da nossa vida, irmão. Então, porém, a reação ainda fica pior quando a nossa carne ganha mais substância, fica em êxtase, alimentada pelo pecado, prazerosa com os erros que cometemos. Logo, a nossa essência, que é o nosso espírito, fica impossibilitado de nos defender e com isso ficamos totalmente acorrentados, irmão, aprisionados pelo mal, a ponto, irmão, de nós satisfazermos o nosso desejo da carne momentâneo, irmão, os nossos prazeres, deleitando nos prazeres desse mundo que nos oferece, porque o diabo, ele oferece o prazer deste mundo, né, irmão, manjar e nos engana, irmão, de tal maneira que ele quer que a nossa alma agora, de tanto pecado, irmão, de tanto pecado, tanto prazer da carne, irmão, de tal maneira que a nossa alma fica impossibilitada de nos defendermos, irmão, porque nós não conhecemos, né, irmão? Então, a ponto de ficarmos aprisionados, acorrentados pelo diabo, a nossa alma assim, irmão, nos escravizando totalmente no pecado, irmão. Olha só, por isso que nós temos que entender, irmão, que o propósito de Deus, que o nosso propósito, a nossa resposta, a nossa vida está na mão do Senhor. Isso acontece, parece tudo normal ainda, irmão, parece tudo natural aos olhos do mundo, né? Mas porém, em sua volta, mas porém com o passar do tempo iremos saber as consequências, então iremos sentir o peso por nossos pecados, irmão. Só com o passar do tempo, né, irmão? Então, é isso que eu quero deixar claro para o irmão, para a irmã. O que acontece vivendo dessa maneira, irmão, vivendo pela carne, satisfazendo o desejo da carne desenfreada, irmão, sem saber que o que está por detrás de tudo isso, irmão, é o pecado que quer nos dominar, como o apóstolo Paulo fala, né? Outra lei que em minha mente, eu tenho uma lei que é boa na minha mente, mas existe outra lei outra lei que guerreia contra mim, irmão, a ponto de nos aprisionar em nossos membros. O que é a lei do pecado, irmão? Pois iremos buscar respostas completas e satisfatórias aos pés do nosso Senhor Jesus, irmão. Ou a escolha é sua, é minha ou sua, vamos ou não vamos, né? Querer ansiar pela essa transformação na nossa vida. Você, meu irmão, minha irmã, que está ouvindo esse vídeo, irmão, é só você entregar a sua vida para o Senhor Jesus completamente, então o Senhor Jesus se entregará a você totalmente, completamente, amém, irmão? E Ele vai transformar a sua vida, eu creio, em nome do Senhor Jesus, irmão. E só Deus tem resposta, porque o que acontece no Espírito é invisível, só Deus pode agir, pois não podemos humanamente ver no interior da alma o que está acontecendo com o seu Espírito, amém, irmão? Não podemos. A não ser que, muitas vezes, aqueles que têm dom de revelação, guiado, ungido pelo Espírito Santo de Deus, ele pode revelar ao seu servo, ungido, irmão, revelar o que está dentro do seu coração, usando ele como instrumento, irmão, para Deus revelar o que está dentro do seu coração. Muitas vezes acontece, irmão. Amém? Glórias a Deus, nós estamos terminando aqui, glórias a Deus. Então acontece isso, irmão. Então nós temos que entender que o verdadeiro sentido que deveríamos deve ter, deveríamos ter o sentido que temos consciência que dentro de nós, temos que ter consciência que dentro de nós existe algo que precisa ser mudado. Mas o que? E como fazer? São perguntas que nós mesmos nos fazemos e as respostas se perdem em outra dimensão, né? Ela se perde porque nós não temos resposta. A não ser que Deus dê resposta para nós. A não ser que você almeje a resposta do Senhor na sua vida, irmão. Ele tem resposta para te dar, irmão. Como eu falei, os olhos de Deus não estão, os olhos de Deus não estão fechados, nem os ouvidos tampados e nem os seus braços fechados, irmão. Glórias a Deus. Também quando vivemos aleatoriamente no corpo, saciando os desejos da nossa carne, melhor fazendo tudo que nos dá prazer, que acabamos de falar, né, irmão? Então a nossa alma se perde no vazio, aleluia.
porém a carne ganha espírito. Amém. Tudo isso nós falamos. E o espírito é invisível. Se bem tentarmos e observarmos algumas pessoas com os nossos olhos espirituais, iremos ver muito sorriso, porém um sorriso sem graça, sem expressão de vida. Parece estar totalmente vazia. Tudo passou e não tem significância para ela. Isso porque o verdadeiro ser dela está em dificuldade. Consequentemente, a alma sofre ficando angustiada, irmão. Então nós não podemos ver aquilo que está dentro do coração dela, irmão. Só ela sabe, porque ela tem um sentimento, e esse sentimento reflete na carne, irmão. E nós não conhecemos. Deus conhece. Lembra o que nós falamos? Por quê? Por que isso acontece? Como nós voltamos lá? Porque o homem é trino, irmão. O homem é trino, ele precisa ter um equilíbrio funcional, espírito, alma e corpo. Lembra que nós falamos? Um dos três... se um desses três estiver com dificuldade, outro sofre as consequências e não vive sem o outro. Somos ser compacto. Amém? Não podemos, né? Se sofre os três, espírito, alma e corpo, porque nós somos trino. Glórias a Deus, louvado seja o nome santo do Senhor. Né? Então criou o homem desses três elementos, irmão. Aleluia. Então temos que entender isso, que só o Senhor para quê? Para vivificar o nosso espírito, recriar o nosso espírito, irmão, que uma vez ele foi morto pelo pecado, separado lá do pecado original de Adão e Eva, irmão. Agora Deus ele precisa recriar, né? Com essa sapiência, com essa sabedoria de Deus, com o poder do Espírito Santo de Deus, né? Que está a essência de Deus sobre a nossa vida, irmão. Amém? É isso que nós precisamos. Glórias a Deus. Precisa ser mais forte do que nós. O Espírito é mais forte do que nós, glórias a Deus, porque ele está ligado, irmão, porque ele está ligado, glórias a Deus, ele quer estar ligado conosco, Deus quer uma ligação íntima conosco, irmão. Ele quer transmitir essa vida, essa alegria em nossa alma, em nosso corpo, em nossa mente, irmão. É isso, porque quando nós nos encontramos com o Senhor Jesus, ele vem transformar a nossa alma, espírito e corpo, irmão. Essas três áreas da nossa vida, ele vem nos transformar por completo, irmão. Glórias a Deus. Precisamos entender que mesmo se andarmos na carne, não podemos viver para ela ou em prol dela. Ela precisa ser dominada por nós. Nossa parte superior é que vem de Deus. Amém, irmão? Então é dessa maneira, vem da parte de Deus. Para entendermos, para que você tenha agora, irmão, para nós sinalizar, para que você tenha paz, irmão, espiritual, paz na alma, cura